Software, hardware. Hardware, software, microsolda. Software, hardware, microsolda. Bem, acho que deu para a gente entender o que eu quero iniciar com vocês. Primeiro ponto, hardware, software ou microsolda. Nós temos 3 pilares na reparação. Eu quero que vocês avaliem de 1 a 7, 0 não, né? De 1 a 7. 7, muito bom. 6, ótimo. 5, bom. Quero que vocês avaliem de 1 a 7. Primeiro, coloquem o nome de vocês nessa ficha, por favor. Na parte traseira dessa ficha, vocês vão se avaliar. Hardware, a letra H. Quero que vocês deem a nota para vocês desses 3 pilares. Hardware, software e microsolda. Então, o que vocês vão fazer para mim? Coloca o nome aí na frente. Na parte traseira da folha, vocês vão colocar hardware, nota 7. Não, a nota que vocês acham que vocês têm conhecimento do domínio do assunto, tá? Eu vou colocar a minha nota aqui então, ó. Porque afinal de contas ninguém sabe tudo nessa vida. Eu não posso ser soberbo de falar que eu sou 7, não é verdade? A gente sempre tem que melhorar. Então eu não estou satisfeito com 6. Eu quero 7, mas eu estou estudando para isso. Eu me avalio como 6. Em hardware, testes de componentes, funcionamento dos componentes, análises, medições. Então, na parte de hardware, que compõe testes, multímetro, osciloscópio, análise de medições, funcionamento dos componentes, eu me avalio em 6. Sou bom. Não é errado um profissional falar que ele é bom. É errado eu falar que eu sou ótimo sem ser, na verdade. Eu almejo ser ótimo, mas eu ainda estou estudando para ser bom. Mesmo depois de 29 anos. Eu estou estudando para ser bom. Para ser excelente. Eu me acho bom, mas eu quero ser excelente. Então, a busca... O 7 é algo imaginário que você vai alcançar. Então, o número 7 eu ainda estou almejando na minha carreira. Quem sabe daqui a alguns anos eu consiga chegar em 7. Né? Ok, então eu me avalio em hardware em 6. Eu quero que você se avalie aí em hardware, no desempenho de análise, porque aquele emaranhado que passou na tela aqui, esse emaranhado de fios, isso aqui é a minha cabeça. Então, para vocês terem uma analogia, quando vocês estão fazendo análises avançadas, esse emaranhado de teia de aranha que está rodando aqui, ó, é o seu pensamento. Isso aí, ó, é o seu pensamento sistêmico. É pensar fora da caixa. Para você ser bom, excelente, espetacular, tem que aprender a pensar fora da caixa. Eu me avalio como hardware como 6. Como software, eu também me avalio como 6. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu quero que vocês definam se vocês são ótimos, bons, médios em hardware, software ou microsolda? Porque a gente tem que saber o que a gente quer buscar primeiro. Não adianta você querer vir aprender aqui se você não sabe o que você quer buscar. Você quer ser bom em software, em hardware ou em microsolda? O que vocês querem? Eu não quero ser bom, quero ser excelente em todos. Eu quero dominar todos os 3 pontos. Porque se você for só bom em software, adianta na reparação? Desculpa, mas não.
Ah, eu sou só bom em solda, porque solda é só praticar, né? Tem uma ciência na solda, mas não é algo tão complexo. É prática. Ah, eu sou muito bom em microsolda. Legal. Mas você é nota 2 em hardware, nota 2 em software. Não vai adiantar muita coisa. Você é um trocador de peça. Ah, eu sou ótimo em software, ótimo em hardware, em testes, né? Mas sou péssimo em microsolda. Também não vai adiantar grandes coisas. Então, a manutenção é um conjunto desses 3 fatores, desses 3 pilares: software, hardware, microsolda. Microsolda, hardware e software. Então, eu quero que a gente saiba as nossas limitações para que a gente possa trabalhá-las. Ah, então eu sou muito bom em software. Eu sou espetacular em hardware, mas eu sou fraco em microsolda. Poxa, então meu conhecimento precisa melhorar um pilar, mas não deixar de estudar os outros, né? Então, eu quero propor aqui, primeiro a gente tem que conhecer o que a gente é capaz. E conhecer as nossas fraquezas para estudar elas. E não é vergonha nenhuma você assumir que precisa melhorar. É o contrário que é vergonhoso, né? Você falar que não precisa melhorar e precisa melhorar, porque todos nós temos que melhorar. Eu tenho plena ciência disso. Eu trabalho com manutenção tem 29 anos. E cada dia é evolução. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então aqui, ó. E eu vou dar a minha nota aqui em microsolda em 5, porque eu também tenho que melhorar um pouco a microsolda. Não adianta eu falar que eu sou bom em tudo, porque não é assim que a vida funciona. Eu também tenho que melhorar mais ainda em microsolda. Então hoje é uma parte da minha deficiência, eu tenho que treinar mais, fazer mais soldas, porque às vezes a gente fica sem tempo, né? O estudo, a parte de hardware, software, de teste, são 3 grandezas. Se você não dedica as 3 de forma igual, você tem um problema. E saber identificar esse problema é o primeiro ponto para você ser um profissional diferenciado. Aqui a Telecélula forma profissionais diferenciados. Nós estamos buscando aqui que vocês tenham um conhecimento diferenciado. Primeiro, um pensamento sistêmico, pensar fora da caixa. E cresçam, independente de nossa ajuda posterior. Isso não quer dizer que vocês não vão ter ajuda posterior. É o contrário, vocês terão sim. Porque a gente sempre dá um suporte para os alunos. Mas eu quero que vocês definitivamente sejam capazes de voar sozinhos. Para começar a voar sozinho, o primeiro ponto é: onde eu tenho que melhorar? Como eu preciso melhorar? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quanto da minha semana laborável de trabalho eu vou dedicar para melhorar meu ponto mais fraco? Quanto da semana de trabalho eu vou dedicar nos meus pontos mais fortes? Quanto de capital financeiro que a minha assistência fatura eu vou investir em mim mesmo? A gente tem que pensar nisso. Porque, por exemplo, eu sempre na minha carreira investi 3% do que eu ganhei em mim. Eu não estou falando em lazer, não, tá? Não investi em mim, é em viajar, passear, não. É em conhecimento. Então, se eu faturei 10 mil reais no mês, 3% eu vou investir em um livro, um curso EAD, um curso de idiomas, um material novo que eu quero estudar, porque eu tenho que ter uma inversão, concorda? Eu preciso melhorar meus pontos. Então, na minha carreira profissional, eu sempre quis ter essa inversão. Não só preocupar em ganhar, mas preocupar em investir em quem? Em mim mesmo. Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai fazer o seguinte: identificar nossas falhas, onde precisamos melhorar, traçar métodos e processos para melhorar isso, definir um percentual financeiro mensal para reinvestir isso, que 3%, se você for pensar bem, é pouco. Então não custa nada para ninguém. Ah, eu faturei R$1.000 no mês, não importa. 3% você vai dedicar para o seu estudo, para reinvestir em você. Ah, eu faturei 5 mil. 3% eu vou investir em mim. Um novo treinamento, um material novo, um livro novo. Né? A gente, infelizmente, com o advento das redes sociais, né, a gente esqueceu muito da parte old school, né, que são os livros. O conhecimento no papel ainda é muito bom. Eu sou da antiga ainda, então eu uso muito isso. Talvez vocês nem tenham esse hábito de ler livros, mas é importante a gente ter vários tipos de conhecimento. Muitas pessoas entendem, aprendem, não só visual, mas auditivo, lendo. Então a gente tem vários níveis de assimilar informação.
E uma semana é muito pouco tempo para falar muita coisa. Então a gente vai tentar transmitir conhecimento aqui para vocês. Vamos tentar, nós vamos transmitir, né? A gente não tenta, a gente profissional faz. Vamos transmitir conhecimento para vocês. E eu quero que vocês aí anotem tudo. Primeira anotação do dia. Pode virar a folha, isso é no final do curso. Vira a folha, vocês vão se classificar lá, ó. Qual que é a sua nota em hardware? Quanto você se acha? É só para você, não precisa de falar para ninguém. Você vai me entregar a folha, coloca aí. H, sua nota em hardware. Quanto você é bom em análise, em multímetro, em osciloscópio, em medir os componentes, em entender o circuito diagrama elétrico? Quanto você é bom nisso? De 1 a 7. Quanto você é bom em hardware, em software, em restauração, atualização de software, em JTAG, em flash, entende o funcionamento do software? Quanto você é bom em software? E quanto você é bom em microsoftware? Você faz componentes convencionais, faz CPU, faz memória. Quanto você é bom em microsoftware? Quanto na sua avaliação? Vocês vão avaliar para mim aí. H, hardware, software, S e microsolda M. Coloca uma nota de 1 a 7, por favor. E no final do treinamento, esse papel vai voltar para vocês nos avaliarem. Nós vamos também ver aí o que você acha que você progrediu nessa nota de hoje, né? Nós estamos começando o treinamento hoje. O objetivo é progredir, não é isso? Não é verdade? O objetivo é progredir. Eu farei tudo para que vocês progridam, né? Então a gente se avaliou aí? Beleza. Obrigado, pode virar a folha que eu também não quero ver agora não. Nós vamos ver, você sabe o que você precisa melhorar, né? Nós vamos trabalhar esses 3 tópicos: hardware, software e microsolda. Muito obrigado. No final do treinamento a gente vai debater sobre isso. Ok. Todo mundo se avaliou? Eu me avaliei aqui, ó. Acho que eu sou bom em hardware, sou bom em software, preciso melhorar um pouco também em microsolda. Sim, a vida é assim. A gente sempre precisa melhorar, não é verdade? Eu estou treinando para isso, estudando. Apesar do tempo já não ser mais igual era o mesmo, eu não tenho só uma empresa, eu tenho uma empresa para administrar, treinamento, são muitas coisas para me dedicar só numa área só. Então eu não consigo hoje dedicar só em manutenção mais. Mas a gente vem fazendo o possível para treinar cada vez mais e melhorar cada vez mais um pouco das partes dos 3 pilares: hardware, software e microsolda. Nós vamos começar então falando de hardware. O que é o hardware? O que é o hardware? Quais são as possibilidades que eu tenho? O que eu posso fazer com o meu dispositivo em teste? DUT, Device Under Test. O nosso treinamento aqui é um treinamento avançado. Nós não vamos ficar falando em conceitos aqui básicos, ok? Então o primeiro ponto é o seguinte: Device Under Test. O que é isso? É a nossa board do nosso smartphone. Já se passaram possibilidades de periféricos. Já analisei periféricos. Isso é curso nível 1, nível 2. Então aqui a gente vai dedicar a placa. Reparam, hein? Placas. Então, toda a parte inicial, checklist, trocar o periférico, vocês já fizeram. Já isolaram a falha na board. Vocês sabem, os periféricos causam falhas catastróficas. E o primeiro ponto na manutenção é isolar a falha, se é software ou se é hardware. Então, o primeiro ponto é fazer o quê? Pega aquela placa com suspeita de defeito, coloca num kit de periférico de confiança, atualiza o software, opa, não resolveu. Então, é falha na board. Nós estamos aqui com falha na board. Device Under Test. Já é o teste na placa. Mas, reparo avançado, um resistor pode causar uma falha catastrófica. Então, não se pode esquecer que um periférico pode sim causar reparo complexo. Então, um reparador avançado não despreza o básico. Você já passou pelo básico. Você já fez o básico. Então, não se esqueçam disso. Um defeito complexo pode ser causado por um simples periférico, por um flex de carga, por um flex do alto-falante, por um flex da tecla power. Pode causar falhas complexas no seu aparelho. Isso já foi verificado, porque o nosso treinamento aqui é nível 3. Já passou por isso. Então, não se esqueçam. Ah, meu aparelho não carrega. Já testou a bateria? Já testou o dock? Isso já passou. Nós já passamos essa parte básica, que não deve ser desprezada. E, muito pelo contrário,
deve ser muito bem feito. Não é isso? Um nível 1, nível 2 muito bem feito é fundamental nessa ciência, porque a maioria das falhas são básicas. Muitas vezes você está perdendo tempo em reparo avançado. Não é nem reparo avançado, é o mau checklist, o mau nível 1, nível 2 feito, e você está achando que é uma falha complexa na placa, e às vezes é simplesmente uma bateria. É um dock, é um flex do áudio, um flex do speaker, flex da campainha, flex do LED flash. E você está uma câmera, e você está apanhando aí, achando, desmembrando placa, soldando placa, vai ver lá, era a câmera que estava travando todo o sistema. Porque a interação entre os componentes hoje é muito grande. Então, hoje os circuitos são circuitos complexos. Então, nós trabalhamos com device under test com circuitos complexos. Então, eu estou com a PCB para reparar, uma print circuit board, que é a minha placa. A minha PCB vai chamar device under test. Existem várias formas de fazer testes na minha PCB, no meu device under test. Eventualmente, a gente usa muito na bancada um instrumento muito básico, limitado, que é o multímetro. Né? Mas o multímetro é um equipamento obrigatório na manutenção, porque muitos testes básicos são feitos com ele. Então nós temos 8 pontos fundamentais para fazer medições nos devices under test. Para mim fazer um reparo avançado em placa, eu tenho 8 medições, sendo que uma delas somente é feita com multímetro. Então desses 8 pontos fundamentais que eu tenho que verificar num dispositivo, numa board, um deles é feito com multímetro. Me sobram 7 grandezas, sinais para serem verificados. Ok. Mas eu consigo reparar muitos aparelhos com multímetro. Claro, eu não estou falando que não consegue. Consegue sim. Mas o multímetro tem testes limitados, que ele não é capaz de fazer. Então quais são esses 8 pontos fundamentais que um device under test tem que ter? Primeiro, tensão e corrente elétrica. A gente usa aquelas grandezas, né? Tensão, corrente, escala de diodo, mede resistências. Então, no ponto número 1, a gente mede tensão e corrente. Porque só medir tensão também não adianta. Se você tem uma malha alterada e ela tem uma fuga de corrente pequena, e o regulador fornece corrente muito grande, não vai alterar a tensão. Aí você mede a tensão de 3 volts, deu 3 volts. Mas tem uma fuga ali. Só que a fuga é pequena, não foi capaz de abaixar a tensão. Então, só medir tensão não resolve o problema. Não é isso? Tensão e corrente. Primeiro ponto fundamental dos 8. Segundo ponto fundamental, barramentos de controle. Os componentes do device under test precisam de sinais de controle para eles funcionarem. Então, existe um equipamento chamado osciloscópio que é capaz de medir esses barramentos de controle, verificar esses barramentos de controle, e a gente consegue ter a forma de onda disso e comparar se estão bom ou não. Nós vamos aprender a usar isso. Terceiro ponto fundamental, barramentos de dados. Por exemplo, um display para exibir a imagem tem que ter tensão, tem que ter corrente, tem que ter controle e tem que ter um bus de dados para gerar o caractere. Então eu tenho tensão, corrente, barramentos de controle, barramentos de dados. Eu meço o barramento de dados com multímetro? Não. Eu meço o barramento de controle com multímetro? Não. Mas eu testo a escala de diodo reverso, a queda de tensão nos barramentos de dados e nos barramentos de controle. Isso é eficiente? Não. Você está testando somente os componentes analógicos da malha, não o sinal digital de dados, nem o sinal digital de controle. Ok. Então, quando eu tenho uma falha no display, por exemplo, eu pego o meu multímetro, coloco na escala de diodo reverso e meço o FPC do display, onde tem as quedas de tensões lá, bateu toda a tensão e não tem imagem. Peraí. Bateu todas as quedas de tensões e não tem imagem. É claro, porque ali não se testa com eficiência com o multímetro. Porque escala de diodo reverso não mede sinais digitais, nem sinais digitais de controle e sinais de dados. Você, quando mede a tensão naqueles pinos, só está medindo indutor, capacitor, resistor naqueles pinos. Só isso, nada mais. Que falham também. Alguma dúvida até agora? Podemos seguir? Ok. Então vamos lá. Tensão, corrente, barramentos de controle, barramentos de dados. Depois, sinais lógicos. Uau! Então,
Para mim reparar um device e under test, se eu quero, estamos falando de hardware, né? Nós vamos falar de hardware, software e microsoftware. Estou iniciando com hardware. O que eu estou falando aqui é hardware, ok? Então, ok. No device e under test, os testes que eu vou fazer de hardware na minha board são 8 testes básicos. Desses 8, 7 estão ligados a hardware. Tá? Então eu tenho tensão corrente, barramentos de controle, barramentos de dados. Depois, sinais lógicos. O que são sinais lógicos? Existem vários tipos de sinais lógicos. Por exemplo, enable, disable, preset, system alive, vários tipos de sinais lógicos que usam para informar o estado de um componente, para ativar um componente, para ele informar se ele foi bem ativado ou não. Watchdog. Nós temos vários tipos de sinais lógicos na board. Os sinais lógicos se medem com multímetro? Também não. Também não. O nosso osciloscópio vai medir sinais lógicos. Ah, barramentos de controle se medem com osciloscópio? Sim. Barramentos de dados? Sim. Sinais lógicos? Sim. Ah, ok. Então, para a gente melhorar o nosso nível de hardware, a gente vai ter que, para fazer reparos complexos, eu preciso de ferramentas complexas. Não adianta eu querer fazer um reparo complexo se eu não tenho ferramentas complexas. Isso é fato. Tá? Reparos complexos necessitam ferramentas complexas. Isso não quer dizer que não tem que ter multímetro. Também tem que ter multímetro. Então tem que ter as ferramentas básicas e as ferramentas complexas. Ok. Tensão e corrente, barramentos de controle, barramentos de dados, sinais lógicos e clock, relógio, sincronismo, ciclo de máquina, cristal oscilador, base de tempo, todo o processamento, sinais lógicos, barramentos de controle, a maioria deles necessitam de um sincronismo de um relógio. Então a gente tem cristais osciladores que geram tempo. Tudo é tempo. Né? Então, o dispositivo, o nosso smartphone, precisa de um circuito que gere oscilações para que ele execute o processamento. Então, o processamento é feito fetch, detect, execute. Aí prepara a instrução, pega a instrução e executa a instrução. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um timing. Lê, prepara, executa. Lê, prepara, executa. Lê, prepara, executa. Então, a gente precisa de oscilações, de tempo, de base de tempo pulsando na CPU. Ou lê, prepara, executa. Lê a instrução, prepara a instrução, executa a instrução. No hardware, na reparação, nós vamos usar um pulso de clock, que é a nossa voz interior. É aquela vozinha que fica falando, ah, não, vamos ver a televisão, vamos ver o Netflix agora, não estudar nada, não. A gente tem que começar a entender que essa vozinha interior tem que ser usada para o bem. Não, vamos estudar sim, porque não adianta você não querer fazer. Nada vem sem dedicação. Tem que dedicar. Se você quer melhorar em hardware, em software ou em microsoftware, tem que parar de escutar essa vozinha. Não, vamos ver televisão, vamos tomar cerveja. Não. E começar a dedicar um pouco mais, porque sem dedicação, no pain, no gain. Né? Sem dedicação não vem resultado. Se vocês buscam resultado, precisam dedicar. Não tem jeito, não tem outra forma a não você estudar hardware, praticar microsoftware, estudar software, praticar software. Então é estudar ação, ação e ação. Não é motivação, é ação. É fazer o que tem que ser feito. Não é motivar. Não é motivação que eu procuro aqui. Eu procuro que vocês façam o que tem que ser feito. Pronto. Fazer o que tem que ser feito. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Progredir. Nós precisamos progredir. Vamos lá, então. Já que a gente está aqui progredindo, primeiro ponto dos 8, qual que é? Ah, tá. Mais alto? Mais alto? Agora sim. Postura firme. Tensão e? Ótimo. Próximo. Não tem problema. Se esquecer, a gente tem uma preocupação muito grande aqui com a saúde de vocês. A gente tem um cantinho, como é que é o cantinho da? Ah, cantinho da flexão. Então, se você não souber nenhuma das que eu falei até agora, não tem problema. Aquele cantinho perto daquela bandeira ali, ó, você chega lá e faz 10 flexão, tá tudo certo. Vamos lá.
Não anotou nada até agora? Se você tivesse anotado, né? Então vamos lá, fala aí dos que eu já falei até agora, quais são os pontos? Vai. Não. Flexão. Não tem essa de pular, não pode ir lá. Desce flexão. Vamos. Desce, tem essa de pular. Pula eu. Aqui é militarismo. Desce flexão, bora. Vamos. 1, 2, pula eu. 3, 4, 5, 6, isso. 7, 8, vamos. 9, mais uma. 10, aí, ó. Isso, muito bem, ó. Tá. Não, eu só pedi para falar um. Sinais lógicos, ok. E o senhor? E o senhor? Não, você já falou. Cadê o papel e a caneta? Agora despertei o rapaz. Agora ele vai até pegar o papel e a caneta. Tá vendo? Pode arredar o microscópio de lado se quiser. Isso. Gente, anotar é parte muito importante para assimilar o conhecimento. Nós falaremos muitas coisas aqui durante a semana. Não só falaremos, praticaremos também. A anotação é muito importante porque você fixa melhor o que está anotado. Então isso ajuda bastante no aprendizado, pelo menos para mim. Claro que você pode ser visual, auditivo, mas anotar é uma forma legal de aprendizado. Então, se você tivesse anotado, não teria pago a flexão. Tá vendo? E eu avisei antes, vamos anotar, porque já sabia, a experiência é tudo, né? A experiência é tudo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas não fica triste. Vão pagar mais flexão durante a semana, entendeu? Vai ter muita oportunidade, não vai? Sabe por quê? A gente se preocupa com a saúde. A saúde é muito importante, verdade ou não? Só fica sentado na bancada, né? Só fica sentado na bancada, crescendo a barriga. Olha como é que a minha barriga está horrível. Então, vocês não vão querer ficar assim, não é? Eu não quero um futuro para vocês igual o meu. Quero a shape bacaninha, sem barriga. É verdade? Por isso que a gente preocupa com isso. Voltando então. Tensão corrente, barramentos de controle, barramentos de dados, sinais lógicos e clock. Mr. Aí, beleza. Só que tem um grande problema. A gente ainda tem, para complicar o nosso device under test, o bloco de radiofrequência junto, né? Porque o nosso smartphone é também um circuito capaz de fazer ligação e receber ligação. Bom dia. Não é? Opa, bom dia. Não. O quê? Foi usado previamente? Tá certo. Foi usado previamente? Tem referência aqui não, qualquer um aqui tem que pagar. Eu pago, certo ou não? Pago. Eu paguei na oficina agora. Então, nós temos também no nosso device under test, nossa PCB, todo um conjunto de radiofrequência. Hoje o smartphone ficou algo tão diferente porque... Me empresta um iPhone aí, por favor, com um telefone qualquer. Raramente a gente usa a função de fazer chamada, receber chamada, tudo hoje aqui no Brasil é WhatsApp, né? Então, raramente você WhatsApp, mandar áudio, receber áudio, mas esse dispositivo aqui, a bordo desse dispositivo, também tem circuito de radiofrequência. E, para trabalhar com radiofrequência, eu preciso de mais ferramentas complexas ainda. Então, para finalizar aqueles 8 pontos que eu falei fundamentais, agora a gente vai começar com os sinais fundamentais de radiofrequência que eu preciso ter para resolver falhas complexas de RF. Então vamos lá. Tensão corrente, barramentos de controle, barramentos de dados, sinais lógicos e clock. Esses 5 pontos estão presentes tanto na parte lógica, tanto na parte de radiofrequência. Mas no de RF eu tenho mais sinais ainda, além desses. Eu tenho sinais de radiofrequência. Esses sinais elétricos e magnéticos não se medem com osciloscópio, não se medem com multímetro. Eu preciso de um analisador de espectro para fazer isso, um gerador de RF para fazer isso. Uau! Eu não estou falando que para resolver falhas de RF eu tenho que ter esse equipamento, mas é o equipamento certo para resolver falhas de sinais de radiofrequência. Não confunda sinais de RF com bloco de RF. O bloco de radiofrequência são 3 partes: radiofrequência, frequência intermediária e baseband. Então tem parte digital no RF também.
E eu também tenho parte digital, que eu uso osciloscópio em RF. Mas nos sinais de rádio, não. Caramba, então tem que ter aí outros equipamentos ainda, que a gente não vai, no nosso treinamento a gente vai abordar esses 5. Vamos chegar nesses 5 pontos, né? Tensão corrente, sinais lógicos, barramento de controle, barramento de dados e relógio, clock. Radiofrequência nós vamos falar, mas não vamos mostrar o analisador de espectro e gerador de RF, já seria o nível 4. Mas eu posso mostrar como é que funciona, para vocês verem como que é. E a gente tem aí mais 2 pontos fundamentais para a gente matar. Vou colocar aqui na tela para vocês verem aqui. Mais fácil. Vou colocar depois para não demorar. Vamos lá, então. Tensão corrente, barramentos de controle, barramentos de dados, sinais lógicos, clock, radiofrequência e frequência intermediária. IF, pode colocar aí. Depois, o último ponto é o software. Caramba, eu tenho 8 pontos fundamentais para reparar a minha board. Quando me refiro a software e hardware, ok? Microsolda já é montagem, pad, solda, né, fluxo, aquecimento na board, é inspeção visual, análise visual, testes de hardware, testes mecânicos da placa. Deu 8 aí? Então, desses 8 pontos fundamentais, o mais simples de todos para efetuar um teste é o software. Por quê? Se você... O que é o software? 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 O treinamento vocês vieram para aprender, eu estou perguntando. O que é o software? Você já pagou das flexões, né? O senhor aqui, o que é o software? Sim. Vai cair aí. O que é o sistema operacional do telefone? Instrução de funcionamento do hardware. Então, uma definição muito simples de software é a instrução de funcionamento do hardware. O software armazena as instruções de funcionamento do hardware. Sem um software, o hardware consegue executar alguma função? Não. Ah, então peraí. O software é a instrução de funcionamento do hardware. Nele eu tenho as instruções de como são executadas qualquer função que o usuário interaja com a interface do usuário aqui no meu dispositivo. Se o usuário apertar a tecla Power, existe uma instrução no software de como o hardware deve agir quando o usuário apertar o Power. É isso? É isso? Sim. Quando o usuário toca no touch, num ponto da tela, existe uma instrução, um comando escrito em uma linguagem, que a CPU vai ler essa linguagem e vai fazer com que os hardwares executem o que está escrito ali. É isso? Quando eu desligar meu smartphone, o que vai acontecer? Existe uma instrução de como deve ser feita a desenergização. Quando eu colocar o aparelho para carregar, existe uma instrução no software determinando como deve ser o processo de carga. É isso? Quando eu aperto a tecla volume mais, volume menos, existe uma instrução no software para que a CPU leia essa instrução, prepare e execute essa instrução para que a função que está escrita seja executada. É isso? Então, quer dizer, então, que o software pode dar qualquer tipo de falha no meu dispositivo? Sim ou não? Sim, pode. Não liga, pode ser falha de software? Não carrega, pode ser falha de software? Câmera não funciona, pode ser falha de software? Desligando, reiniciando, pode ser falha de software? Travado no logo da Apple, do Android, pode ser software? Touch não funciona, pode ser software? Campainha não funciona, pode ser software? Não grava áudio, pode ser software? Não faz ligação, pode ser software? Não toca, não recebe chamada, não vibra, GPS não funciona, Wi-Fi não funciona, pode ser software? Pode. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer na reparação
desarrolhar o imbróglio que fica na nossa cabeça. Vocês viram no vídeo que eu passei para vocês? Passei um vídeo aqui para eles, para mostrar o imbróglio que fica na cabeça da gente quando a gente está fazendo a reparação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é o seguinte: desarrolhar, né? Em português seria desembolar, né? Desembolar esse emaranhado de fios que fica na nossa cabeça quando você não sabe se é hardware, se é software, ou se é solda, microsolda. Primeiro ponto que a gente tem que identificar é o seguinte: a reparação avançada passa por conceitos de eliminação de solução de problema. Definição do problema é crucial na reparação. Problema definido, 50% resolvido. Descruza seus braços. Quando você está com o braço cruzado, não é boa impressão. Você está fechado para receber novas ideias, novos conhecimentos. Aqui a gente não está com nenhum problema disso. Então fica tranquilo que a gente vai... Isso, agora você está bacana. Beleza. São coisas simples, mas o seu corpo também falando isso. Eu não podia deixar de analisar. Quem trabalha com reparação tem que ser capaz de perceber tudo. Porque os circuitos são complexos. Você tem que pensar de forma sistêmica, de forma complexa. E você tem que aprender a abrir a mente para o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É pensar nas possibilidades, na interação entre as peças, a interação entre os blocos, porque um bloco pode indicar um sintoma que você acha que é naquele bloco, mas a falha é causada em outro. Você tem um reflexo naquele bloco. E você está dando remédio errado, você está remediando de forma errada. Eu não quero remediar, eu quero curar. Então tem uma grande diferença em curar a doença e remediar a doença. O nosso objetivo é curar a doença. E para saber onde dói, tem que entender do circuito. Por quê? Nos circuitos complexos, a interação entre as partes é muito grande. Você pode ter uma falha, um sintoma de uma forma, mas a falha não tem nada a ver com aquele sintoma, porque os circuitos estão interligados. Então a manutenção tem que ter muito cuidado, porque você muitas vezes pode ter uma falha, um reflexo, que não é naquele lugar, não é o que está te falando ali, é da onde vem o problema. E se você remediar errado, você vai colocar mais problema. Então o que eu quero dizer? Nós temos que ser cirúrgicos. A manutenção avançada é uma manutenção cirúrgica. O que é a manutenção cirúrgica? Exata, precisa, definida antes de tocar no hardware. Então eu vou fazer esses pontos que nós falamos, pelo menos esses 5 pontos fundamentais, eu vou cansar de efetuar medições no meu dispositivo para chegar numa conclusão anterior. Mede primeiro, tira depois. Não é tira o componente primeiro. Não deu certo. Aí você está colocando mais problema na sua board. Está esquentando a board desnecessariamente naquele componente, colocando em risco, né, o lifetime da sua placa, porque você diminui o tempo de vida dela. Isso é fato. Mesmo que você tire e coloque o componente com exatidão, você diminui o tempo de vida. E está fazendo reparação onde não precisa. Está perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Concorda? Time is money? Certo ou não? Sim ou não? Não escutei. Sim. Não. Sim? Sim. Agora sim. Pô, tá com preguiça? Então tá bom. Tá com sono? Não. Paga 10 flexão pra mim ali então, pra você tá com sono. Tava doente? Semana passada ele tava virando. Então tava doente então. Tá bem de saúde? Então vai lá, paga 10 lá pra gente ver. Ué, só pra ver se você tá bem mesmo, velho. Não é? Daqui até sexta-feira você vai ter oportunidade, né? Então, saber definir o que é software, o que é hardware e o que é microsolda é fundamental para fazermos reparos complexos. Primeiro ponto, o ponto mais fácil de testar num device under test é o software. Poxa, porque se eu atualizar um aparelho, se eu passar um software com a ROM correta, com a versão de PSW correta, com o arquivo correto, com o binário correto,
Se o software passar 100% sem erro, meu aparelho não vai ligar, por exemplo. Mas eu já descobri que aquela falha dele não energizar não é causada por software. Lembrando, binário correto, firmware correto, arquivo correto, o flash passou 100%. Mesmo assim, meu dispositivo não iniciou. Por exemplo, o aparelho não liga, com baixo consumo. Primeira ação a fazer, atualizar o software. Então, se eu tenho um device under test, uma PCB, com consumo baixo, por volta de 350 mAh para baixo, o primeiro ponto é fazer o quê com a minha PCB? Atualizar o software. Passou o software sem erro, mas o dispositivo não energizou. O que eu acabei de fazer? Testei o software. Qual que é a minha conclusão? Eu não tenho falha de software. Pode ser que eu tenha uma falha de alguma tensão de alimentação, porque quando você está atualizando, os blocos de alimentações do software da CPU são diferentes. Porém, quando o software finaliza e ele vai energizar, eu preciso de pontos fundamentais de alimentação, principalmente aquelas malhas que alimentam a CPU, a SRAM, a Power Core, PP-CPU, porque a CPU tem que ter energia para energizar. Muitas vezes eu posso não ter uma falha de software, né? O software passa sem erro, mas no aparelho não energiza. Por quê? Porque eu posso ter falha de alimentações, de bugs, de estágio de alimentação, porque a alimentação segue um estágio. Está S0, S1, S2, S3, S4. Esses estágios são malhas de alimentação iniciais fundamentais para que o aparelho ligue. Então, por exemplo, passei o software no aparelho, ele não energizou. O que eu tenho que passar? O software passou sem erro. O que eu tenho que fazer agora? Analisar as malhas de estágio inicial. S0, S1, PP-CPU, PP-PowerCore, PP-GPU, PP-SoC-RAM, PP-SDRAM, PP-VAR, PP-E-Core, PP-PowerCore, por quê? São malhas iniciais da CPU. Se faltar uma malha dessa, na atualização ela não é usada, mas no funcionamento ela é usada. Se eu tenho uma falha no indutor, por exemplo, nessas malhas, vai atualizar normal. Mas quando precisar de energia, de potência para ele energizar, porque uma coisa é o consumo em software, é baixo. Quando você está atualizando um aparelho, o consumo é por volta de 300 mAh. Uma coisa é energizar o aparelho, dá picos de 2,5 amperes hoje. Né? Então eu preciso, um indutor falando, por exemplo, eu posso ter falha nessas malhas. Então eu atualizo o aparelho, passa 100%. Não é software. Praticamente você exauriu aí falha de software. Se você atualizou com o arquivo correto, com o binário correto, com a firmware correta. Então se você atualizou um aparelho, completou 100%, ele não energizou, o que você fez? Você tirou a possibilidade praticamente de ser uma falha de software. Mas qual que é a minha falha? Meu aparelho não liga com baixo consumo, já passei o software, atualizou sem erro, mas não ligou. O que eu tenho que verificar? Malhas fundamentais da parte lógica, da CPU, da memória, da SRAM, da CPU, da SDRAM, da GPU, da NAND, da memória, para que o aparelho energize. Porque se tiver alguma falha nessas alimentações, vai completar o software, mas não vai energizar. Ah, então tem um aparelho travado no logo da Apple, no logo do Android, travado na tela do boot do logo, sem energizar. Passei o software, não deu erro nenhum. Usei o binário correto, a versão correta, passou o software sem nenhum erro. O aparelho não voltou a funcionar. O que eu tenho que fazer? CPU, memória. Para que a CPU funcione, eu preciso de ter instrução. O software, acabei de fazer sem erro. Mas para que ela funcione, eu tenho que ter os sinais fundamentais. Tem tensão em corrente? Tem sinais lógicos? Tem barramento de controle funcionando? Tem barramento de dados? Tem relógio? Tem um clock? Ah, tá. A gente vai empregar aqueles pontos fundamentais na reparação. Então, a reparação são eliminações. Primeiro ponto de eliminar, o mais fácil de todos eles, é eliminar o quê? Possibilidade de falha de software. Software, hardware, microsolda. Ó. Nós temos que resolver isso aí, ó. Esse emaranhado aí na nossa cabeça. Para isso, ação, medição. Para resolver esse emaranhado, diagnóstico, medição e ação. Diagnóstico,
medição e ação. Diagnóstico, medição e ação. Diagnóstico, medição e ação. Diagnosticar. O que é diagnosticar? Primeiro ponto, um diagnóstico correto. Problema definido, 50% resolvido. Saber diagnosticar com exatidão o aparelho antes de tocar no hardware. Eu falo tocar com ar quente, com ferro de solda. Tocar para medir, desde que a gente tem 2 pontos nas medições. Medições quentes e medições frias. Então, diagnóstico, medição e ação. Medição, eu tenho duas formas de fazer. Daqueles 5 pontos que eu falei, são testes quentes, com a placa energizada. Isso quer dizer o quê? Se você vacilar, você pode colocar mais defeito ainda. Os circuitos complexos necessitam ferramentas complexas. Para testar com exatidão aqueles 5 pontos básicos, porque um é software, daqueles 8, né? Sobrou 7. 2 é RF, sobrou 5. Para testar esses 5 pontos básicos aqui, ó, com exatidão, tem que ser um teste quente, energizado. Isso quer dizer o quê? Se eu atender o telefone, ficar mexendo no WhatsApp, ficar tirando fotinho e errar, o que eu vou fazer? Dá mais defeito na... Então, o reparo avançado não permite, não admite erro. Não permite erro, né? Não admite erro. Um reparo avançado não admite erro. Se você errar, já era, bebê. Então, muito cuidado. Estaremos medindo sinais fundamentais de componentes críticos. Por exemplo, da CPU. Se eu errar uma medição, se eu encostar o pino do meu medidor, que seja um osciloscópio, um multímetro, um smartphone qualquer, e fechar um curto em outro ponto qualquer, eu posso injetar a tensão em outro lugar, danifica a CPU. Aí, meu amigo, já era. Não é brincadeira. Fazer reparo avançado não é brincadeira. Porque um vacilo custa o bolso e dói o bolso. Então, o reparo complexo requer atenção, medições complexas e concentração. Diagnóstico, medição e ação. Por que o diagnóstico é muito importante? Porque você tem que entender que você tem que tentar acertar o máximo possível. Então, você tem que usar as ferramentas de teste para que te orientem a fazer um diagnóstico com exatidão. Diagnosticar, medição. A medição, eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes se eu medir errado, eu posso colocar mais defeito na placa ainda. Tá? Sim, eu posso colocar mais defeito na board ainda. Então eu tenho que ter muito cuidado para diagnosticar, né? Medição e ação. Na ação, eu também tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho que agir de forma correta, precisa, sem comprometer os outros componentes do lado. Menos é mais. Menos é mais. Falou tudo, meu amigo Júlio. Menos é mais. Menos é mais. Um dos nossos pilares é exatamente esse, né? Menos é mais. Quanto menos eu tocar na board, melhor. Quanto menos eu medir a board, melhor. Quanto menos eu manipular a board, melhor. Quanto menos eu errar na board, melhor. A única coisa que eu posso fazer com exaustão é a inspeção visual, análise visual. Isso é muito bom, porque muitas vezes e saber enxergar bem é fundamental. Você resolve falhas sabendo enxergar. Medição. Mais você medir, você vai aprender, tomando esse, quanto mais você mede, mais você vai vendo que é fundamental medir. Muita gente tem preguiça de medir. O que eles querem fazer? Levantar primeiro, trocar, se não der certo, mede depois. É uma burrice, porque não custa nada medir. Medir, você está preservando o seu hardware. E não dói medir. Fazer medições não agride a placa, desde que você faça medições corretas, né? Fazer medição não danifica a board, desde que você faça medições corretas. Então, se você pegar um device under test e medir não desgasta a board, desde que seja feito de forma correta. Então, a gente vai focar muito nisso em medições. Medição, diagnóstico, medição e ação. Diagnóstico, medição e ação. Primeiro ponto é o diagnóstico. O diagnóstico, 50% diagnosticado com exatidão, 50% da reparação. Se você diagnosticar bem, já é 50% do reparo. Só de acertar o diagnóstico. O problema hoje é que os circuitos
tem interações muito grandes entre eles. Mas hoje eu tenho muitas vantagens. Hoje eu consigo tirar logs de erro mesmo quando o aparelho não liga. Poxa, então hoje a gente tem a possibilidade, se eu tenho uma board que não está energizando, se ela tem um baixo consumo e não liga, se ela está reiniciando, se ela está travada no consumo, em muitas vezes eu consigo sacar um log de erro com a placa não ligando. Olha que maravilha. Antigamente a gente só tinha como tirar log de erro com a placa ligando, né? Por exemplo, no iPhone, você ia no Panic Full lá e veio o problema do que estava dando o seu erro, o crítico, né? Então o Panic Full grava um bloco de notas do erro que está apresentando. Aí você vai lá e pega aquele erro e toma a profilaxia de acordo com aquele erro que está lá. Mas e se a placa não ligasse? Como é que você tirava o ficheiro do erro, o arquivo do erro? Hoje é possível você tirar erros da placa mesmo sem ligar. Ah, então eu consigo pegar uma placa que não está energizando, na grande maioria das vezes, consigo extrair um bloco de notas com o erro que aquela placa tem? Sim, já é um diagnóstico antecipado antes de eu tocar no hardware. Então existem ferramentas capazes de extrair erros da minha board, mesmo quando ela não liga. Uau! Já ouviram falar nisso? Pois é. A gente tem ferramentas aí simples, não tem que comprar box nenhum, um simples cabo de dados. Um cabo de R$150. Você consegue extrair dados do aparelho quando ele não liga. E através desse log de erro, saber o que fazer, qual ação tomar, qual diagnóstico executar. Poxa, legal, né? Então a gente tem que aprender que a gente tem que usar as ferramentas aliadas ao nosso lado para o diagnóstico ser mais assertivo. O diagnóstico assertivo é fundamental. Acertado no diagnóstico é 50% da reparação. Para fazer um diagnóstico bem feito, a gente vai ter que ter ferramentas, instrumentos, equipamentos. Para fazer um software bem feito, tem que ter um computador bom, um arquivo bom, um cabo bom. Para fazer microsolda bem feito, tem que ter o quê? Um microscópio bom, primeiro ponto, né? Uma boa estação de solda, um bom ferro de solda e ótimos insumos. Ah, então peraí, então a receita está pronta. Para fazer reparos em hardware, para reparar meus devices, undertest, eu preciso saber hardware, saber software e saber microsolda. Para trabalhar com hardware, eu tenho que ter o quê? Bons equipamentos e instrumentos de teste. Um osciloscópio, um bom multímetro, um smart curve, um SMB, né? Outras ferramentas aí também. Para trabalhar com software, um bom computador, um cabo de dados original, um HD bom, os arquivos bons, a boa velocidade da internet, e conhecer os arquivos, os ficheiros, saber manipular os nuances do software. Ok. E para fazer microsolda? Um bom microscópio, um bom ferro de solda, uma boa estação e ótimos insumos. Então a receita do bolo está aí. Basta fazer o bolo. Né? Só que para fazer o bolo tem que saber como criar esse bolo. Não basta só seguir a receita, porque eu tenho que praticar essas receitas. Quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Então a vida é assim. Você não pode ser bom numa coisa que você faz pouco. Não dá para ser bom num desses 3 pontos que você faz pouco. Então, se você quer ser bom em hardware, em medição e análise, tem que fazer medição e análise. Se você quer ser bom em software, tem que fazer diagnósticos de software. Se você quer ser bom em microsolda, tem que soldar. Tem que ser um soldador, não tem jeito. Então, não dá para ser bom no que você faz pouco. E a gente precisa ser ótimo nesses 3 pontos. Hardware, software e microsolda. Não é isso? Legal. Então, o diagnóstico, que é o primeiro ponto, eu preciso de ferramentas. Mas quais ferramentas eu tenho que ter para melhorar meu diagnóstico? Falei de uma delas. Primeiro, existem ferramentas capazes de você extrair um log de erro de uma placa, mesmo que ela não ligue, que ela reinicie, que ela seja travada, que ela tenha alto consumo. Um simples cabo de dados, DCSD, ou uma box e repair, você consegue fazer isso nos iPhones. Do iPhone 6 ao 14 Pro Max. Uau, então se eu tiver um cabo DCSD que custa R$150, eu consigo extrair logs de boards que não ligam do iPhone 6 ao 14 Pro Max, com R$150 de investimento. Um cabo DCSD. É caro ou é barato? É barato, né? Para um diagnóstico, né? Um reparo, você já paga quantos cabos desses, não é verdade? Ah, então tem ferramentas baratas, tem ferramentas caras. Eu preciso de um osciloscópio, por exemplo, para fazer reparos avançados. Preciso.
Um osciloscópio bom hoje está em torno de R$ 3.500. Porém, esse bom osciloscópio não vai conseguir medir todos os sinais desses 5. Porque para medir todos esses sinais, eu tenho que ter um osciloscópio muito avançado, que custa na faixa aí de 40 a 50 mil reais. Quem consegue isso? Poucos hoje. Mas com o de 3.500, você consegue medir 3 desses sinais muito bem. Né? Que já te aumenta sua visão sistêmica. Você vive só no mundo do multímetro hoje. Ah, então tem que investir no osciloscópio, tem que investir em box, em ferramentas, em instrumentos de teste? Tem. Vou ter que investir. Claro que vocês aqui já têm seu laboratório, já têm suas ferramentas. Talvez, então, o seu investimento vai ser menor. Você já tem a grande maioria das ferramentas necessárias para trabalhar. Mas eu preciso de investir num bom osciloscópio. Quem tem osciloscópio aí? Nenhum de vocês. Então, um dos pontos principais do objetivo de vocês aí, em breve, em curto prazo, é investir num osciloscópio. Porque ele que é capaz de... Claro que tem outras ferramentas com menor custo que são capazes de medir alguns sinais. Por exemplo, barramentos de dados, barramentos de controle. Eu posso usar um analisador lógico, custa R$100. Já ajuda. Né? Então, tem coisas que dá para a gente fazer um paliativo. Mas tem alguns sinais que não tem jeito, tem que investir no osciloscópio mesmo. Mas você pode fazer um paliativo até enquanto isso. Então, existem ferramentazinhas aí que eu vou mostrar para vocês. Tem um custo acessível, barato. Aí você até conseguir comprar um osciloscópio, vai fazendo um paliativo com elas. Mas não é igual. Mas, melhor do que nada, né? Porque só medir tensão no nível lógico não quer dizer nada. Ah, tem 1.8 volts no barramento de controle. Tá, mas e a oscilação? E os barramentos, essa comunicação, estão presentes? Não. Não consegue fazer com multímetro isso. Então, eu preciso investir em ferramentas complexas. Nós vamos aprender muito osciloscópio aqui nesse treinamento. Vamos falar muito de osciloscópio. Vamos trabalhar com o Rigol aqui, que é uma marca muito confiável, que eu recomendo hoje. O Rigol DS1054. Osciloscópio de preço acessível, R$ 3.500 mais ou menos. E vai aí ser muito útil na bancada no dia a dia. A gente vai fazer a aula de osciloscópio quinta-feira, eu acho. Vou falar tudo de osciloscópio na quinta-feira. Para vocês dominarem essa ferramenta aí e aprenderem como e o que ela pode trazer de diagnóstico para vocês. Hoje, vamos fazer uma revisão. Como vocês estão na parte de hardware, de componentes, de testes, de funcionamento dos componentes, como é que estão aí? Fez o nível 1 e nível 2 agora, né? Já tem mais tempo, né? Já fez nível 1 e nível 2? Fiz há 2 anos, mas como eu não trabalho só com isso, Sim. então eu não estou com tanta prática. Sim, mas vamos fazer. E você, querido? Como é que está de multímetro, de teste de componente, de solda? Como é que está? Tá bem? E como é que está a sua solda? Não? Tem feito? Tá. Tem feito. Eu tenho treinado com o último vídeo que você fez do Gebari. Ah, bacana. Legal. Quando você fez, você não chegou a fazer rebalo, não? Como é que tá? Você começou agora também, né? E você, querido? A solda tá legal. Bacana? Precisando dar Sim. uma melhorada nos rebalos mesmo, mas no geral tá legal a medição e... Sim. Hoje nós vamos fazer uma revisão, então, disso, para colocar todo mundo no mesmo nível. Então, a gente vai falar hoje aí de tirar as dúvidas que tem em medição, né? Por exemplo, em multímetro, acabar com isso. Tem que dominar essa ferramenta, não tem jeito. E é simples, é uma ferramenta muito simples. Microsolda, rebalem, medições em geral. Quais são as suas dúvidas disso? Para a gente melhorar esse nível que está aqui, ó. Eu não sei o que vocês falaram aqui, né, de hardware. Vamos ver aqui, 4, 2 e 1. 4, 2, 1 e 3. Não falei nome de ninguém, cada um sabe sua nota. Então, a gente tem que melhorar. Hardware 4, 2, 3 e 1. A gente precisa chegar pelo menos todo mundo aqui no nível 3, aqui ou 4, né? Porque senão, como é que a gente vai fazer reparo avançado se o hardware está ruim? Vamos ver a microsolda. Microsolda 4, 3, 4. A microsolda parece estar melhor. Software 4, 2, 5 e 3. A gente precisa realmente de hardware aí. Por que é o objetivo disso aqui? É tentar focar. A gente pode perceber aqui, por exemplo, ó,
Notas de microsolda. 4, 3, 3 e 4. Tá bom. Tem que melhorar. Software. 4, 2, 5 e 3. Hardware. 4, 2, 3 e 1. A que está mais deficiente aqui é hardware. Análise, medição, diagnóstico, usar as ferramentas. Então, hoje a gente tem para melhorar esse H aí, ó. Melhorar esse H. Então, o Júlio vai começar. Nós vamos tirar algumas dúvidas de componentes. Alguém tem dúvida de componente aí? Como funcionam os componentes? Uma revisão, multímetro, diagrama elétrico. Tem que pegar um pouco. Uso dos equipamentos, multímetro. Domina tudo? Como é que tá? Alguma coisa sim, alguma coisa não. A minha grande dificuldade mesmo tem sido a análise, mapear direitinho, escrever um diagrama em blocos, e entender, na verdade, não medir alguns sinais, principalmente na questão do capacitor. Então, por exemplo, que eu vou fazer medida e aí o capacitor bom, não, por exemplo, ele não pode estar aberto, né? Não, o seguinte, no circuito, veja bem, quando você mede um ramo de um circuito, você não está enxergando só o capacitor. Então, se eu pego o meu multímetro, uso a escala de 20 kΩ, em média, na escala de ohms, para testar um capacitor, e você mede em paralelo na placa, você não está enxergando só ele. Está enxergando tudo que está ali em paralelo, em série em paralelo depois. Tem CI, tem resistor, tem N componentes. Então, o primeiro ponto, teste certo, específico, de verdade, tem que remover da placa. Tá? Agora. É porque ele conectado na placa, geralmente o teste que eu faço para poder identificar se ele está bom ou não, seria testar uma ponta no GMD e a outra ponta. Não, isso você não está testando um capacitor. Você está testando se está tendo algum curto ou fuga na malha. Você não está testando um capacitor. São coisas diferentes. Testar o capacitor, você me perguntou, é diferente. O capacitor não é só a resistência do seu dielétrico. A sua capacitância também interessa. Para testar um capacitor, não se mede só o seu dielétrico. Você tem que medir a capacitância. E você tem que aplicar, muitas vezes, tensão para medir essa capacitância. Porque se você mede com o multímetro, ele pode dar bom. Mas quando tem tensão, ele entra em fuga. Então, existe uma máquina específica que faz isso. Essa máquina chama capacímetro. Ela testa a sua capacitância aplicando uma frequência nele. Aí você sabe se ele está bom ou não de verdade. Capacímetro separado, posso adquirir um multímetro? Pode. Um capacímetro separado é muito melhor. Todo instrumento separado, ele é muito melhor do que um multímetro. Multímetro, o que ele é? Multimedidas num equipamento só. O que ele faz? Ele pega um resumo de cada medição. Tensão, corrente, frequência, capacitância, indutância. Então, eu te aconselho um indutímetro, que é esse aqui, ó. Esse indutímetro tem capacímetro e indutância. Já mata duas grandezas. Você já consegue medir indutor, que também tem que medir fora do circuito. Você mede a indutância aplicando uma frequência e capacitância. Esse aqui é um modelo bem econômico, tem LX200, vou passar para vocês verem aí. Pode rodar aí para vocês verem aí. Roda aí. Então eu recomendo esse aqui, ó. Ele tem um custo-benefício bem... Em cima dele tem um modelo dele em cima dele. O ideal mas a gente vai aprender a usar ferramentas, por exemplo, com o osciloscópio, eu consigo testar a minha malha do indutor, um buck, por exemplo, e saber se o indutor está bom ou não sem precisar tirar. Então tem ferramentas que te ajudam a fazer isso. Poderia fazer um banco de dados com isso? Pode, a gente já tem uma ferramenta que faz esse banco de dados, que é essa aqui. Eu acho mais pura, eu tenho. Eu comprei, mas não usa? Não tenho usado não, porque eu tenho que... Tem um modelo em cima, você viu aí? Em cima dele, ó. Em cima dele tem um modelo, você tirar uma foto, anotar. Viu lá? Esse aí tem um custo-benefício muito legal. A partir de R$200 esse aí. E indutor. Com multímetro? Não. Você só testa, você não mede a indutância dele. Por exemplo, o resistor tem uma resistência. O indutor tem uma indutância. O capacitor tem capacitância. Você não testa essas funções reais dele. Se você mediu somente a resistência de um capacitor, deu open line, você não sabe se ele está bom, se ele está ruim, se a capacitância está boa. O indutor, se deu lá 0,00 ohms, tá, mas se ele tiver em curto. Você não mede a indutância. Para medir indutância e capacitância, tem que ter esses equipamentos. Ou um osciloscópio também te ajuda a fazer.